Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Bases Matemáticas e Físicas para RMN, que faz parte da Escola Brasileira de Ressonância Magnética Nuclear. Eu gostaria de discutir com vocês um pouquinho, dentro do tópico de eletromagnetismo, sobre o fenômeno de indução eletromagnética. Praticamente tudo que eu vou falar com vocês hoje se deve ao trabalho de um dos maiores cientistas que a humanidade já conheceu. Trata-se de Michael Faraday, que viveu entre 1791 e 1867 e trouxe grandes contribuições para a física e para a química. Uma peculiaridade sobre o Michael Faraday é que ele não era grande conhecedor de matemática avançada, como outros cientistas famosos na época. Para vocês terem uma ideia, da importância dos trabalhos do Faraday, os seus trabalhos em eletromagnetismo foram a base de outros trabalhos em engenharia, feitos, por exemplo, pelo Edison, pelo Tesla, pelo Siemens, pelo Westinghouse, que basearam a eletrificação da nossa sociedade. Além disso, a lei de Faraday é uma das 4 equações de Maxwell, que revolucionaram a física na época. O Faraday também teve grandes contribuições na química. Ele é considerado, de fato, o pai da eletroquímica. E as suas contribuições são usadas até hoje na indústria química. A gente está falando de um dos grandes cientistas da humanidade e que é considerado o maior experimentalista de todos os tempos. Meu nome é Eduardo Ribeiro de Azevedo, eu sou professor da Universidade de São Paulo, no Instituto de Física de São Carlos. Bom, gente, vamos começar então a aula de hoje, reproduzindo os 4 experimentos básicos que foram realizados lá pelo Michael Faraday, tá? O primeiro deles é o seguinte, vamos pegar aqui uma bobina, tá? Então essa aqui é uma bobina, tem aqui um solenoide enrolado com 1000 espiras, tá? Essa bobina, ela tá ligada aqui num galvanômetro. Então isso aqui é um galvanômetro, que tem esse mecanismo aqui que permite você medir correntes elétricas baixas, na escala aí de micro para miliampere, tá? Então eu posso detectar correntes elétricas bastante baixas nessa bobina aqui. A outra bobina, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar ela aqui, numa bateria, tá? Então tá ligada na bateria. E agora eu vou aproximar as bobinas, mas eu não vou fazer nenhum contato elétrico com elas. Simplesmente, são bobinas independentes. Eu só coloquei uma pertinho da outra aqui, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou fazer passar corrente por essa bobina, tá? Utilizando aqui a bateria. Vamos ver o que acontece lá com a outra. Então, quando eu ligo, quando eu desligo. Liguei, desliguei. O que vocês notaram aí, Que aparece de fato uma corrente elétrica aqui. Mas não é só o fato de estar passando corrente nessa bobina, porque quando eu ligo aqui e deixo um tempinho, a corrente para de passar. A corrente só passa quando eu ligo, ou quando eu desligo, ou quando eu ligo. Tá? Então essa é a primeira conclusão, desse experimento aí do Michael Faraday. Toda vez que eu ligo e desligo a corrente elétrica nessa bobina, aparece uma corrente elétrica induzida nessa segunda bobina, tá? Agora vamos fazer o seguinte, A gente sabe não tem contato elétrico, tá? Isso deve ser um efeito que envolve algum campo. E como a gente sabe que quando eu passo corrente elétrica em bobina gera campo magnético, provavelmente é um efeito relacionado ao campo magnético, tá? Então, para verificar isso, mais especificamente, vamos tentar melhorar o acoplamento magnético entre as duas bobinas, ou seja, fazer com que as linhas de campo magnético geradas aqui dentro dessa primeira bobina, elas sejam, de certa forma, melhor captadas, ou sejam concentradas no interior dessa outra. Então, eu posso até separar um pouquinho as bobinas agora. Para fazer isso, eu vou colocar isso aqui, que é um núcleo de ferro. Então o ferro ele pode se imantar quando eu coloco um campo magnético, ele, digamos assim, que concentre as linhas de campo magnético ao longo do núcleo. Então com isso eu consigo um melhor acoplamento magnético entre as duas bobinas. Então eu vou colocar as duas bobinas aqui, vou separá-las um pouquinho, não preciso de mais tanto contato, mas elas agora têm esse núcleo de ferro em comum. E vamos repetir aquele experimento. Olha lá, quando eu ligo ou desligo. Liguei, desliguei. Veja que agora o efeito é muito mais evidente.
né? O que de fato mostra para a gente que tem a ver com o campo magnético que uma bobina faz na outra, tá? Mas também não é só o efeito do campo magnético, porque quando eu ligo e deixo ligado, você vê que para de circular a corrente só circula quando eu ligo e desligo. Então tem a ver com alguma variação, né, temporal do campo magnético aí, né? O campo magnético não pode ser estático, ele tem que variar no tempo. Ah, tá bom, então se tem a ver com o campo magnético, eu nem preciso disso aqui, né? Posso deixar isso aqui de lado e usar um ímã para produzir esse campo magnético. Será que eu consigo induzir uma corrente elétrica nessa bobina simplesmente fazendo o campo magnético, né, dentro dela variar, né? E a gente pode fazer isso com esse ímã. Olha lá, aproximei, afastei, aproximei, afastei. Outra coisa importante, então agora vocês acabaram de ver que aparece de fato lá uma corrente induzida. Agora, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer 2 experimentos aqui. Eu vou aproximar bem lentamente. E aí eu quero que vocês observem aqui a magnitude máxima que a corrente vai chegar, né? Que a corrente induzida vai chegar. Vou afastar também bem lentamente, né? Então agora observaram isso? Agora eu vou aproximar rapidamente e afastar rapidamente. Olha lá, aproximei rapidamente, afastei rapidamente. Viram que a intensidade da corrente, né, foi bem maior quando eu afastei ou aproximei mais rapidamente. Então tem a ver com a taxa de variação do campo magnético lá dentro, né? A velocidade com que eu vario esse campo magnético, tá? Então a gente tem aí, né, esse conjunto de experimentos. Agora a gente pode pensar o seguinte, será que é o campo magnético mesmo, né, ou alguma outra grandeza que esteja relacionada ao campo magnético, né? Será que, por exemplo, a orientação da bobina em relação ao campo magnético influencia nesse fenômeno? Bom, a gente pode ver, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Vou lá, você tem a corrente induzida, afastei. Agora eu vou fazer o seguinte, vou virar 90 graus. Vou fazer a mesma coisa, vou chegar aqui perto e afastar, vamos ver o que acontece. Olha lá. Né? Você vê que praticamente não tem corrente induzida. Tá? Então não tem a ver só com o campo magnético. Vamos discutir isso melhor então. Bom, gente, então vamos aqui só resumir essas observações que a gente acabou de fazer nos experimentos de Faraday. Vamos supor aqui então, ó, vou chamar aqui a primeira bobina onde eu posso ligar e desligar a corrente de bobina indutora de P, e essa bobina aqui onde pode ser induzida a corrente de Q, onde eu monitoro aqui a corrente. Então a gente observou inicialmente que a corrente elétrica é observada na bobina Q toda vez que se liga ou desliga a chave no circuito da bobina P. O sentido da corrente em Q, quando a chave é ligada e desligada, são contrários. Tá? Primeira observação. Na segunda, a gente viu que se a gente pegar uma bobina aqui onde a gente monitora a corrente, e a gente vai observar também uma corrente elétrica toda vez que a gente aproximar ou afastar um ímã. E que, se não há movimento relativo entre o ímã e a bobina, não há corrente induzida. E quarto, quanto mais rápido é o movimento relativo entre a bobina e o ímã, maior é a corrente induzida nessa bobina aqui. Por último, né, nós mexemos um pouquinho com a orientação da bobina. E o que nós observamos foi que, mudando a orientação da bobina em relação ao ímã, muda-se a corrente induzida. Né? Só para confirmar essa última aí, eu peguei aqui, então, eu tenho um ímã, polo norte, em vermelho aqui. Eu aproximo aqui, eu vejo que a corrente induzida é muito alta. Se eu faço isso aqui, a corrente induzida é quase zero. Se eu fizer simplesmente, eu vou deixar o ímã nessa posição e vou mudar a orientação rapidamente da bobina. Ó. Vou fazer isso. Você viu que toda vez que eu faço isso, olha lá, ó, surge lá uma corrente induzida também. Então a orientação do campo magnético, né, provocado pelo ímã em relação à bobina é importante, tá? Não é só a variação do campo magnético em si, mas variação da orientação também produz essas correntes induzidas. E aí a gente precisa então agora de uma grandeza que envolva o campo magnético e a orientação
do circuito, que seria a orientação aqui da minha bobina. Nós já vimos uma grandeza que tem essas características lá no vídeo de corrente e resistência e tensão, né? É o fluxo, tá? Então, a conclusão principal aqui, essa foi a conclusão do Faraday, é que, na verdade, qualquer variação do fluxo magnético através desse circuito da bobina provoca, então, essa corrente induzida. Vamos só dar uma verificada, então, se esse conceito do fluxo se adequa aqui realmente, né? Então, vamos falar um pouco do fluxo do campo magnético. Nós, né, já vimos que a definição de fluxo, vamos considerar aqui inicialmente que eu tenho um campo espacialmente constante, mas ele pode variar no tempo, tá? Eu tenho aqui uma superfície, né, onde esse campo atravessa, essa superfície, a orientação dela eu vou representar por esse vetor N chapéu, que é um vetor unitário normal aqui a essa superfície. O ângulo entre esse vetor normal e o campo B, se eu definir como θ, e essa superfície tendo área A, o fluxo magnético aqui através dessa superfície ele é definido como sendo BA cosseno θ, que é basicamente, né, o produto escalar entre o vetor B e N vezes essa área. Veja que com essa definição aqui, se eu estou com a minha área, né, paralela ao vetor N aqui, seja paralela também ao campo magnético, o fluxo é simplesmente B vezes A. E isso vai ser o maior valor que ele pode ter, porque aqui envolve esse cosseno θ, ou seja, esse cosseno θ aqui seria zero, né? E é exatamente isso que eu observo aqui, ó. Quando está aqui, eu tenho a corrente bastante alta. Se eu faço isso aqui, você vê que a corrente já não chega no mesmo valor. Se eu coloco perpendicular, a corrente, a princípio, seria zero. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, agora o meu campo magnético e atravessar o meu circuito aqui, que seria, né, o delimitador dessa área aqui, o vetor N agora é perpendicular a isso, esse cosseno de θ é zero e, como consequência, o fluxo é zero. Tá? Então, de maneira geral, agora, a gente considerando que eu tenha um campo magnético que não seja espacialmente homogêneo, né, mas que pode também variar no tempo, e eu vou pegar um vetor normal aqui em cada ponto de uma superfície arbitrária, a gente define o fluxo, como a gente já definiu anteriormente, lembra lá, para a densidade corrente, né? A gente tem agora que o fluxo magnético é integral nessa superfície de B escalar N dA. dA seria o vetor infinitesimal aqui de área, o elemento infinitesimal de área. Então, essa seria outro conceito importante de fluxo magnético, e a gente vê que a lei de Faraday está associada com variações do fluxo magnético. Antes da gente prosseguir, eu queria fazer algumas definições importantes agora, tá? Então, vamos chamar de corrente induzida essa corrente que é produzida na espira por um fluxo magnético variável, né? Então, quando eu coloco aqui, surge uma corrente, eu meço aqui no meu medidor, no meu galvanômetro, essa corrente aqui que está sendo induzida por uma variação de fluxo magnético. Eu chamo isso de corrente induzida. Mas se tem corrente, tem que ter alguma coisa que dá energia para que os elétrons, ou os portadores de carga, no caso aí são elétrons, né? Os portadores de carga entrem em movimento, né? Tem que ter algum tipo de força eletromotriz, que não é uma força de fato, né? Algum tipo de energia. Então a gente define essa força eletromotriz como sendo trabalho por unidade de carga necessário para colocar as cargas, ou, no caso elétrons, em movimentos na espira. Qual a unidade dessa força eletromotriz? Bom, é trabalho por unidade de carga. Trabalho ou energia por unidade de carga é volt, né? Então, na verdade, a força eletromotriz, eu posso pensar também, né, que quando eu coloco o ímã aqui, eu gero uma diferença de potencial aqui nos terminais da bobina que faz a corrente induzida circular. Essa diferença de potencial é a nossa força eletromotriz. E a indução eletromagnética é o fenômeno como um todo, né? O processo de produzir a corrente ou a força eletromotriz a partir do magnetismo. Tá? Com essas três definições, agora a gente pode olhar para a lei de Faraday e formular, né, digamos, uma equação geral que descreva essa lei de Faraday. Bom, a gente então falou que é importante o fluxo. Se eu imaginar aqui que eu tenho um anel aqui e eu tenho aqui, abro aqui esse ponto, eu vou ter uma força eletromotriz induzida, né, que seria equivalente aqui à diferença de potencial entre esses dois pontos. Essa força eletromotriz induzida aqui,
eu vou chamar de epsilon, sempre, né, no caso da lei de Faraday, tá? E a gente já definiu qual seria o fluxo do campo magnético, né, através dessa superfície. Olha, dos experimentos de Faraday, nós vimos que a variação do fluxo magnético é proporcional a essa força eletromotriz, ou a corrente induzida, né? Então eu posso escrever que a força eletromotriz induzida, epsilon, é proporcional a dφm dt, variação temporal, né, do fluxo magnético. Veja que o campo poderia ser até constante, pode, né? Como é que eu posso produzir essa força? Variando a orientação do meu circuito, né? Então, se eu mudar a orientação, se eu tenho campo constante e varia a orientação do circuito, eu também vou ter força eletromotriz induzida, eu também vou ter corrente induzida, tá? Então, essa é uma ideia. Agora, eu queria discutir com vocês uma coisa, que a lei de Faraday, né, é mais profunda que isso. Porque, veja bem, a gente pensa, ok, eu coloquei aqui, se eu fechar o circuito eu vou ter uma corrente induzida, né? Então essa corrente vai circular, mas para os elétrons circular através do meu fio, do meu circuito, preciso de quê? De campo elétrico, né? Para provocar força elétrica que vai fazer o arrasto desses elétrons através do circuito, induzindo a corrente, que vai estar associada à corrente induzida. Então, na verdade, a relação é muito mais profunda que isso. A relação não é de fato entre a corrente do circuito, ou a força eletromotriz do circuito, e o fluxo magnético. Ela é uma relação que pode ser entendida como relação entre campos. Ou seja, a variação de um campo magnético está produzindo campo elétrico. E isso é que é fundamentalmente importante, né? Porque se você pegar, por exemplo, ondas eletromagnéticas, onde a lei de Faraday tem o papel, digamos assim, de destaque na descrição, tá? Essencialmente são campos elétricos e magnéticos que se propagam no tempo e no espaço, né? Não precisa ter circuito lá para esse negócio, para ter corrente induzida, e a lei de Faraday está lá, né? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso aí. Então, como é que eu posso relacionar essa força eletromotriz com o campo elétrico? Bom, a força eletromotriz é uma diferença de potencial, olhando desse ponto de vista aqui, ou uma tensão. Então, a gente pode escrever a definição, né, da força eletromotriz em termos, né, da definição de diferença de potencial geral, que é o quê? É a integral, nesse circuito fechado aqui, do produto do campo elétrico, seria o campo elétrico induzido aqui, que está fazendo o movimento dos elétrons, produto escalar com esse dl ou ds, se você preferir, através de todo esse circuito, que seria um elemento aqui que, né, circunda esse cara. Isso é proporcional a ddt do fluxo magnético. Veja que aqui agora eu já tenho expressamente que campo magnético e campo elétrico estão relacionados, né? E agora o sentido, né? A gente já falou agora bastante da definição da força eletromotriz induzida como função da variação do fluxo no tempo, fluxo magnético no tempo, mas o sentido dessa ou a polaridade dessa força eletromotriz ou o sentido da corrente induzida, como é que fica, tá? Aí, eu vou mostrar para vocês quem de fato propôs essa identidade aqui foi outro físico chamado Heinrich Lenz, né? E eu vou reproduzir para vocês aqui, basicamente, os experimentos do Lenz. Bom, o que o Lenz fez inicialmente? Vamos pensar o seguinte, ele pegou a bobina aqui, lá o experimento de Faraday, aqui está o meu medidor de corrente, eu já coloquei aqui a polaridade de modo que quando a corrente circula nesse sentido aqui, você vai ver uma força eletromotriz indicada aqui positiva. Quando a corrente circula nesse sentido, ela é negativa, tá? Então, eu vou mostrando para vocês aqui e a gente vai discutindo. Vamos lá, vamos começar então aqui, ó. Primeira observação, ó, se eu pegar aqui o polo norte, que seria o vermelho aqui, e aproximar, você vê lá que a força eletromotriz é positiva, ou seja, a corrente está circulando nesse sentido aqui. Bom, o que eu estou fazendo de fato quando eu aproximo o ímã com respeito ao campo magnético no interior da bobina? O campo magnético tinha um certo valor, está lá, né? Produzido por ímã. Então esse ímã está produzindo um campo magnético lá no centro daquela bobina.
Quando eu aproximo, eu aumento o campo magnético no próprio sentido do campo magnético. Então, o campo magnético está aqui, eu fiz um ΔB, que é uma quantidade vetorial também, na mesma direção e sentido do B. E nesse sentido, a corrente induzida foi nesse sentido. O que significa que o campo magnético associado à corrente induzida está no sentido contrário. A corrente está circulando assim, uso aqui a regra da mão direita para saber a direção do campo magnético correspondente a essa corrente, está nesse sentido aqui. Tá? Então guardem aí, ó. O campo magnético foi aqui, o ΔB foi nesse sentido, a corrente induzida foi tal que o campo magnético induzido por ela está no sentido contrário ao ΔP, na mesma, né, e contrário à direção de B. Tá? Bom, outro experimento, outra observação. Agora, é o seguinte, agora vamos imaginar que o ímã está lá perto e você afasta o ímã. Tá? Então, Polo Norte aqui, o ímã aqui está perto, aí eu vou aqui, né, e afasto o ímã. Vejo lá que deu uma força eletromotriz ou FEM negativa, significa que a corrente está nesse sentido. O campo magnético induzido por essa corrente agora está nesse sentido. Bom, como mostrado aqui, ó, o campo magnético induzido pela corrente está assim. Ah, mas o que eu fiz? Bom, quando eu estou aqui com o ímã próximo, eu tenho um campo magnético lá no centro da bobina. Aí eu afasto, esse campo magnético, obviamente, diminui. Né? O campo magnético do ímã no centro da bobina diminui. Significa que a variação de B foi no sentido contrário ao campo original. Então, a variação de B está para cá, o campo original está para cá e o campo induzido está para cá. Veja que agora o campo induzido está na mesma direção do campo original B, mas em sentido continua, né, em sentido contrário à variação de B. Próximo, peguei agora novamente. Agora eu vou fazer o seguinte, invertir, né, o ímã. Vou começar aqui de perto. Então agora eu tenho um campo magnético lá no interior da bobina, só que agora esse campo está no sentido, né, está nesse sentido aqui, tá? Tá lá, polo sul. Coloquei e agora eu vou afastar. Você vê lá que a corrente induzida deu positiva novamente. Significa que ela está circulando, tá? Nesse sentido aqui. Ó. Tá? Circula assim. O campo induzido por essa corrente está nessa direção e sentido. Tá? Então, ó, o que a gente teve? Ó, o campo agora lá no interior da bobina estava assim, estava nessa direção. Como eu afastei, eu diminuí o campo magnético, significa que o campo ΔB foi no sentido contrário. E o campo induzido, como a gente acabou de discutir, está nesse sentido aqui. O que você tem então, agora que o campo induzido está na mesma direção de B e continua contrário a ΔB. Por último, né, eu vou pegar aqui polo sul, colocar aqui numa certa distância da bobina, então tem um campo magnético apontando nesse sentido lá e aproximei. E aí você observa que a FEM lá, a força eletromotriz dá negativa, significa que a corrente circula nesse sentido. Novamente, né, o campo induzido está nessa direção aqui. O que eu fiz? O campo estava lá e aí eu aproximei. Quando eu aproximo, eu aumento o campo nesse mesmo sentido aqui, ou seja, o ΔB e o B estão no mesmo sentido. O campo induzido agora está para cá, ele é contrário a B e contrário a ΔB. Bom, gente, em comum aqui, o que a gente vê é que o campo magnético induzido pela corrente, né, que foi induzida lá na bobina, ele é sempre contrário à direção, não do campo magnético que estava lá, mas a variação do campo magnético, né? Então, se o campo magnético estava lá, está nesse sentido aqui, e você diminui esse campo magnético, né? Diminuir aqui o campo magnético, o ΔB está para cá, a corrente vai ser tal que o campo induzido vai estar contrário ao ΔB. Se o campo magnético estava lá e você aumentou esse campo magnético, o seu ΔB foi para cá. A corrente vai aparecer no sentido de que o campo induzido por ela vai estar no sentido contrário, tá? Essa é basicamente as conclusões que estão resumidas aqui no que a gente chama de lei de Lenz,
né? Que fala o seguinte, ó, a corrente induzida tem sentido tal que cria um campo magnético induzido que tende a se contrapor à variação de B. Ou seja, para lembrar isso bem, pensa na seguinte coisa, o campo magnético quer sempre ficar do jeito que ele está, ele não gosta de variação, né? Então, se você tem um certo campo magnético lá e você tenta, né, aumentar esse campo magnético, surge uma corrente para produzir um campo para não deixar aumentar, ou seja, o campo induzido é contrário a essa tendência de aumento. Se esse campo está lá e você tentar diminuir esse campo magnético, surge uma corrente para tentar manter o campo magnético como ele estava. Então, a corrente induzida é no sentido tal que ela vai criar um campo magnético induzido para se somar com esse. Tá? Essa é a ideia da lei de Faraday-Lenz. Como é que isso fica na formulação? Né? A gente viu que a lei de Faraday fala que a força eletromotriz induzida é proporcional à variação do fluxo magnético no tempo. Bom, basicamente o que a gente vai fazer para compatibilizar isso com a lei de Lenz é colocar esse sinal negativo aqui. Essa lei aqui, então, é conhecida como lei de Faraday-Lenz. De fato, né, a equação a gente pode até chamar de equação de Faraday-Lenz-Neumann, né? Porque foi o Neumann que propôs essa forma matemática que a gente usa hoje, o Franz Neumann. Pessoal, vamos dar uma olhada na questão aí do sinal da lei de Lenz com um pouco mais de detalhe. E para isso a gente montou o seguinte experimentozinho aqui, ó. A gente tem aqui uma bobina, tá? Nessa bobina a gente vai conectar um LED dessa maneira, né? Com essa polaridade. E aqui a gente vai conectar outro LED, só que invertido. Isso aqui a gente já viu lá, né? No vídeo de comportamento não ohms, só que era para diodo. Aqui a gente substituiu por LED. Tá? Então, ó, o que vai acontecer? Agora a gente vai vir aqui e aproximar ou afastar um ímã da nossa bobina. A gente sabe que quando eu aproximo ou afasto o ímã, eu induzo uma força eletromotriz induzida, só que a polaridade é invertida, dependendo se eu estou afastando ou se eu estou aproximando. Né? Acontece o seguinte, quando eu tiver com essa polaridade, vamos supor que esse cara aqui esteja positivo e esse negativo, esse LED aqui vai conduzir corrente, e aí ele acende. Esse outro não, porque ele está polarizado reversamente. Tá? Agora, quando eu inverter a polaridade, eu vou inverter isso, né, mudando lá o movimento relativo do ímã, né? Esse aqui agora deixa de conduzir, ele está reversamente polarizado, enquanto que agora esse conduz a corrente e acende. Então, o LED acender significa, esse LED ou esse LED acender significa que eu estou fazendo essa alternância de polaridade, como a lei de Lenz prevê. Tá? E aí a gente tem esse esqueminha aqui, ó. Tá? Então, aqui está a minha bobina e aqui estão os dois LEDs. Tá? E o meu ímã aqui. Então, vamos lá. Aproximei o ímã, eu vi um LED acender. Afastei, o outro acendeu. Um é laranja, o outro é azul, né? Aproximei, afastei. Aproximei, afastei. Que indica essa alternância da polaridade. Tem outra coisa interessante aqui, é o seguinte, né? O que importa, de fato, é o movimento relativo entre o ímã e a bobina. Então, vamos fazer o seguinte, agora eu vou manter o ímã fixo e vou movimentar a bobina. Vamos ver o que acontece. Aproximei aqui, ó. Acendeu amarelo, azul. Amarelo, azul. Veja, tanto faz eu manter a bobina fixa como o ímã fixo. O que importa aí é o movimento relativo entre os dois. Então, basicamente, agora a gente tem a formulação completa da lei de Faraday-Lenz. Mas vamos ir um passo adiante agora. Eu falei bastante para vocês sobre a relação da lei de Faraday-Lenz ser uma relação entre campo elétrico e campo magnético. Vou tentar escrever isso de uma maneira mais clara, tá? Então, para isso a gente vai precisar um pouco mais de matemática. Então, vamos olhar então. Ó, tem lá meu circuito. Tá? Pode até fechar esse circuito, vamos fechar isso aqui, ó. Liga esse carinha nesse, tá? Eu sei que epsilon é igual a menos dφm dt, lei de Faraday-Lenz, né? E a gente já escreveu que esse epsilon pode ser escrito como uma integral nesse circuito fechado de E escalar dl, tá? Igual a menos d dt de B escalar n dA. Para o pessoal aí mais atento à questão do campo eletrostático,
Lembra que o campo eletrostático, ele era essa integral aqui do campo eletrostático num circuito fechado era zero, né? Pois é, aquilo só vale para campo eletrostático, né? Nesses campos gerados aqui, esses campos que estão envolvidos na lei de Faraday, isso aqui não é diferente de zero, né? Se o campo for estático, elétrico for estático, aí sim. Ok, vamos lá. Então eu tenho essa relação. Mas aqui tem uma coisa que não está legal, né? Eu tenho aqui a superfície delimitada por esse contorno, né? O meu circuito. E aqui eu tenho essa integral de contorno ao longo do circuito, tá? Será que eu consigo transformar essa integral aqui de contorno numa integral de superfície? Na verdade, tem um teorema matemático que permite que a gente faça isso. É o chamado teorema de Stokes. E ele diz para a gente o seguinte: a integral, né, de um vetor, no caso escalar dl, num contorno fechado, ele é igual à integral na superfície correspondente àquele contorno, só que aí você tem que fazer essa operação aqui, ó, que a gente chama de rotacional, tá? Essa operação aqui é basicamente esse operador aqui, ele é um operador diferencial chamado operador del, né? Que é basicamente você derivar, no caso, um operador que implica em derivadas d dx, d dy e d dz, só que ele é um operador vetorial, então isso aqui na direção i, na direção j e na direção k. Estou falando na representação cartesiana desse operador del, né? Se você pega isso aqui e faz o produto vetorial com campo elétrico, o que você está fazendo é o rotacional. Isso tem um significado, né, de propriedades de rotação do campo e tal, mas não precisamos desse detalhe. Eu só quero usar isso aqui, né, para a gente ver o seguinte, ó. Aqui apareceu agora a integral de superfície n escalar dA. Lembrando que essa superfície é a superfície delimitada por esse contorno. Do lado de cá eu tenho o d dt da integral de superfície de b escalar n dA. Essa superfície é exatamente a mesma coisa, a superfície delimitada pelo contorno. Significa o seguinte: eu posso pegar qualquer contorno que eu queira, né? E eu posso fazer um contorno de qualquer jeito. Essa relação aqui, ó, sempre vai ser verificada, né? O que diz para a gente, na verdade, que o contorno aqui não é importante. Mas isso é fundamental, porque o contorno não ser importante significa que eu não preciso nem ter circuito. Sempre, se eu pegar um contorno qualquer, um contorno infinitesimal, o que for aqui, né? Isso aqui sempre vai ser válido. E aí, o que esse está querendo dizer, ó, que para isso aqui ser válido, essa grandeza aqui tem que ser igual à derivada temporal do campo magnético. Então, a gente vai ficar com uma coisa desse tipo aqui, ó, que é a rotacional de E, né, que é produto vetorial desse operador nabla com o campo elétrico, igual a menos dB dt ou del B del T, né? E aí você tem isso aqui, que é a forma diferencial da lei de Faraday. Veja, gente, que aqui não tem contorno, não tem nada. Então, ela está expressando explicitamente aqui, né? Se você tem um contorno aqui que não varia no tempo, o seguinte, que a lei de Faraday expressa uma relação entre o campo magnético e o campo elétrico. Ela está dizendo que variações de campo magnético produzem campos elétricos, né? E isso é muito legal, porque é fundamental, né? Lá foi fundamental essa equação, uma equação fundamental lá, a terceira equação de Maxwell, e é fundamental na descrição de ondas eletromagnéticas, onde você tem oscilações de campo elétrico e campo magnético que se propagam no espaço, né? Não tem nenhuma corrente induzida, mas envolve basicamente esse negócio de campo variar, campo magnético variável, produzir campo elétrico variável, tá? Então, essa é a fundamentação principal. Digamos assim, essa formulação aqui da lei de Faraday-Lenz, ela é prática, né? Por quê? Porque quando você quer fazer alguma coisa, produzir corrente elétrica a partir de variação de campo magnético, você tem aqui uma força eletromotriz induzida, uma tensão induzida, digamos assim, né? Então, isso aqui é prático, você bota no seu circuito lá e faz isso.
Isso aqui é o fundamental, está dizendo que ela de fato é uma relação entre campos magnéticos e campos elétricos. Pessoal, agora que a gente já viu qual é a equação que rege a lei de Faraday-Lenz, vamos tentar fazer a verificação experimental dessa equação. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui uma bobina, ligar essa bobina numa fonte de tensão que me permite aplicar uma tensão que varia no tempo de uma certa forma. Isso, obviamente, vai fazer com que circule uma corrente nesse circuito que tenha a mesma forma temporal daquela tensão aplicada. Para medir essa corrente, o que a gente vai fazer é colocar aqui um resistor em série com a bobina. Tá? E aí a gente mede a diferença de potencial nos terminais desse resistor. Como aqui vale a lei de Ohm, eu tenho que VR igual a R vezes I, né? Eu posso obter a corrente por uma medida de VR. De fato, se eu quero olhar só o comportamento da corrente como função do tempo, basta eu ficar monitorando VR, já que é todo o comportamento que eu vejo na corrente, eu vejo na tensão em cima do resistor, o resistor é uma constante apenas. Tá? Por que a gente vai fazer isso? Bom, basicamente é porque a gente vai monitorar esse comportamento temporal da corrente usando um osciloscópio. E o osciloscópio ele é um instrumento de medida que não mede corrente elétrica. Então, toda vez que a gente quer medir corrente elétrica com osciloscópio, ou monitorar corrente elétrica com osciloscópio, a gente precisa usar esse truque de medir a tensão em cima de um resistor conhecido. Tá, mas uma vez que a gente estabeleceu essa corrente, eu sei que aqui dentro da bobina vai aparecer um campo magnético. Esse campo magnético eu posso calcular. A gente viu lá no vídeo sobre magnetismo que para um solenoide, né, de um certo raio e certo comprimento, se o raio for muito menor que o comprimento, a gente pode usar a aproximação de solenoide longo e dizer então que o campo magnético é igual à permeabilidade do vácuo, no caso no ar, né, vezes o número de espiras dividido pelo comprimento do solenoide, isso tudo multiplicado pela corrente. Tá? Então, se a corrente varia no tempo, o campo magnético também varia no tempo. Ah, mas a gente pode também medir o campo magnético. Basta eu usar uma sonda Hall. Se eu introduzir aqui dentro uma sonda Hall, né, eu vou ver uma tensão Hall que é proporcional ao campo magnético. Então, basicamente, a medida com a sonda Hall me dá esse lado da equação e a medida do potencial VR me dá esse lado aqui da equação. A gente pode verificar, então, essa igualdade aí. Ok, e a lei de Faraday-Lenz? Onde que ela vai entrar na história? Bom, vai entrar porque a gente vai fazer o seguinte, ó, vou colocar aqui dentro da bobina uma segunda bobina com número de espiras N2 e comprimento L2, tá? E como aqui eu sei que a bobina de fora está produzindo um campo magnético que varia no tempo, né, vai aparecer aqui uma diferença de potencial que varia no tempo. Tá? E eu posso medir essa diferença de potencial, que vai ser a força eletromotriz induzida, né, utilizando também um osciloscópio. Então eu consigo comparar a força eletromotriz induzida aqui na bobina de picape, né, a gente chama essa bobina azul de bobina de picape, ou se você preferir, bobina de detecção em português, né? A gente vai então conseguir monitorar essa força eletromotriz induzida, a corrente que passa na bobina de fora e o campo magnético utilizando a sonda Hall. Ok? Bom, mas antes de fazer isso, eu queria só escrever essa força eletromotriz induzida de uma maneira que fica mais fácil a gente relacionar ela, por exemplo, com a corrente que passa na bobina de fora. Para isso a gente tem que usar a lei de Faraday, né? E para usar a lei de Faraday tem que calcular o fluxo magnético através da bobina de dentro, da bobina azul aqui. Eu vou expressar esse fluxo magnético dessa maneira aqui, ó, Φ2,1 quer dizer o fluxo magnético na bobina 2 devido à bobina 1, ao campo da bobina 1, tá? E a gente pode calcular isso simplesmente multiplicando o campo magnético que atravessa, que é o campo provocado pela bobina de fora, vezes a área da seção transversal da bobina azul. Só que eu tenho também que multiplicar pelo número de espiras da bobina de dentro aqui, né? Porque são várias espiras, o fluxo total então é dado por isso. Ok, agora para calcular a força eletromotriz induzida, né, eu tenho que derivar esse fluxo no tempo. Mas antes disso, vamos fazer o seguinte, ó. Eu sei calcular o B1 em função da corrente da bobina de fora, essa expressão aqui.
Se eu pegar essa expressão aqui e substituir aqui, o que a gente vai obter é uma coisa desse tipo aqui, ó, μ0 N1 N2 sobre L1 vezes πr2 ao quadrado vezes I. E aí fica uma coisa interessante, porque esse fator aqui é um fator de construção. O que eu quero dizer com fator de construção? Né? Basicamente, ele é um fator que, uma vez que você montou o sistema, que você construiu o sistema com as duas bobinas uma dentro da outra, e aí você definiu o número de bobinas da bobina, número de espiras da bobina de fora, número de espiras da bobina de dentro, o comprimento das duas bobinas, isso não muda mais, né? Então, veja, ele depende aqui de N1, N2, L1 e R2, que são parâmetros associados às duas bobinas. Tá? Esse fator de construção a gente chama de indutância mútua entre as duas bobinas. Tá? O que significa essa indutância mútua? Né? Qual o significado dessa grandeza? Bom, basicamente ela é uma grandeza que mede o grau de acoplamento magnético entre as duas bobinas. Já que, olha só, a corrente que passa na bobina de fora fica proporcional ao fluxo na bobina de dentro. Quanto maior for a indutância mútua, significa que o efeito da corrente vai produzir um fluxo maior na bobina interna. Vou ter mais acoplamento magnético entre elas. Tá? Ok, mas o que é interessante aqui é que se eu pegar essa expressão agora, ó, que φ igual a m2,1 vezes I, e derivar isso aqui em relação ao tempo, usando, né, a lei de Faraday, ó, então eu vou ter como calcular a força eletromotriz induzida aqui na bobina de dentro. Isso vai ser muito simples, porque é basicamente, né, menos dφ dt, aqui vai ficar menos m2,1, que é constante, vezes di dt. Então, verificar se a força eletromotriz induzida é proporcional, com sinal negativo aqui, à corrente que passa na bobina de fora, eu sei medir isso e sei medir isso, é verificar a equação que rege a lei de Faraday-Lenz. Tá? Então, a gente vai, para fazer isso, né, a gente vai usar esse esquema experimental aqui. Ó. A gente vai pegar aqui a nossa fonte de tensão, vamos jogar uma forma de onda específica para a tensão que vai se refletir na corrente. A gente vai ter aqui aquele resistor para monitorar a corrente, então eu vou pegar os terminais desse resistor aqui e colocar num dos canais do osciloscópio. Aí eu coloco aqui a minha bobina, tá? E no outro canal do osciloscópio, né, eu posso colocar, por exemplo, a sonda Hall, que vai me monitorar o campo. Eu colocar a sonda Hall aqui dentro da bobina, eu vou ter o perfil do campo magnético. Ou colocar a bobina de picape. Então, quando eu colocar a bobina aqui, de picape aqui dentro, eu vou ver o perfil da força eletromotriz induzida aqui no canal 2 do osciloscópio. Tá? Então, a gente vai poder verificar essa expressãozinha aqui. Vamos lá, então. Vamos lá, então, para a nossa demonstração. Antes, porém, eu gostaria de dar uma repassada no circuito, só para mostrar para vocês o que é cada equipamento. A gente começa aqui com o nosso gerador de funções. Então, esse aqui é um geradorzinho de função, que é esse equipamento aqui, que é capaz de gerar uma diferença de potencial com diferentes formas de ondas que a gente pode escolher. E também com diferentes frequências. A gente vai trabalhar com esse gerador numa frequência de 100 Hz e com uma forma de onda triangular, que eu já vou mencionar com mais detalhe daqui a pouco. Bom, a gente vai ligar esse gerador de função em série com o resistor. Nosso resistor aqui tem 100 ohms. Como a gente já discutiu, a ideia desse resistor é eu poder medir a diferença de potencial nos seus terminais e monitorar a corrente do circuito. Se eu quiser saber, inclusive, o valor da corrente, basta eu pegar o valor da diferença de potencial e dividir por 100 ohms. Né? Aí a gente vai colocar em série com uma bobina. Então, a nossa bobina vai ser esse solenoide aqui de 760 espiras. E depois, então, a gente fecha o circuito no gerador. Bom, o que a gente vai medir? Bom, eu disse para vocês já que a gente vai precisar monitorar a corrente, a gente vai medir, então, a tensão nos terminais do resistor. Para isso, a gente vai usar aqui, ó, como a gente está falando de formas de onda que dependem do tempo, um osciloscópio. Nosso osciloscópio aqui tem 4 canais, tá? E a gente vai usar um dos canais para medir essa tensão. Vai ser o canal 1 que vai medir, então, a tensão nos terminais do resistor. Então, a corrente vai estar sendo mostrada, basicamente, no canal 1.
No canal 2, a gente vai reservar para medir a diferença de potencial nos terminais aqui da nossa bobina de picape. Ou seja, ele vai me dar a força eletromotriz induzida quando eu colocar essa bobina de picape dentro do solenoide. E o canal 3, nós vamos reservar para medir o campo magnético. A gente vai usar aqui a nossa sonda Hall, o plugo aqui, vai sair no canal 3 do osciloscópio o perfil do campo magnético. Na verdade, o perfil da tensão Hall, que eu sei que é proporcional ao campo magnético. Ok, para que a gente quer fazer essas 3 medidas? Bom, nós vimos aqui que o campo magnético no interior da bobina 1, que vai ser o nosso solenoide maior aqui, né, ele é proporcional à corrente. E eu vou estar medindo a corrente no canal 1 do osciloscópio, a tensão nos terminais do resistor, né, e vou estar medindo o campo magnético, que é a tensão Hall, né. Se eu tenho essa relação de proporcionalidade válida, eu posso verificar isso. Nós não vamos nos preocupar em quantificar isso. Então, esses parâmetros que aparecem aqui nem são importantes. Eu quero só ver as proporcionalidades, tá? Depois a gente pode ter um vídeo de coleta de dados onde a gente pode quantificar. Mas agora a gente só quer ver se isso é proporcional de fato. E no segundo experimento, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar a bobina de picape dentro do solenoide e medir a força eletromotriz induzida. E eu sei que essa força eletromotriz induzida, como a gente discutiu agora há pouco, é menos a indutância mútua vezes a derivada da corrente no tempo. Novamente, eu não quero ser quantitativo nessa demonstração, não preciso saber de fato qual é a indutância mútua, eu quero verificar essa proporcionalidade, se realmente isso aqui é menos a derivada da corrente no tempo. E eu vou estar medindo a corrente no canal 1 do osciloscópio, né, a tensão no resistor, e vou estar medindo a força eletromotriz induzida na bobina de picape. Então dá para a gente verificar isso. Bom, sobre a forma de onda que a gente vai entrar, né, a nossa entrada é a corrente, certo? Qual a forma de onda que eu vou pedir para o gerador de função gerar para mim? Né? Vai ser uma forma de onda triangular. Vai ficar claro daqui a pouco por que a gente escolheu essa daqui. Então, eu vou pegar uma forma de onda que é isso aqui, ó. Tem esse comportamento triangular. Tá? Para o vídeo um pouquinho e dá uma pensada, dá uma rascunhada. O que você espera se eu entro com a corrente com essa forma de onda, que tem uma certa amplitude, que não vale, não importa muito, tá? Se eu entrar com essa forma de onda aqui, o que você espera para o campo magnético? Qual que é a forma de onda do campo magnético? E o que você espera para a força eletromotriz induzida? Qual a forma de onda que você espera que ela tenha? Tá? Para o vídeo aí, faz um rascunho, se quiser fazer uma continha e tal, né? Faz um gráfico de predição agora do campo magnético e da força eletromotriz induzida. Tá? Faz aí. E eu já vou agora, então, mostrar para vocês. Olha lá. Então, vamos primeiro montar o circuito, né? Então, ó, vou começar conectando o meu gerador. Então, tá aqui a saída do gerador. Eu tenho os 2 terminais aqui, tá? Eu vou pegar aqui um resistor. Meu resistor é esse resistor aqui, ó, de 100 ohms. Vou conectar um dos terminais do gerador na entrada do resistor. O outro eu reservo aqui. E aí eu vou pegar um fio, que é esse fio aqui. Vou colocar nos terminais da bobina. Num dos terminais da bobina. No outro terminal da bobina, eu saio, volto para o gerador. Então está fechado o circuito lá à direita. Agora vamos conectar, né, para realizar as medidas. Bom, começo com o canal 1 do osciloscópio, que tem que estar nos terminais do resistor. Então, vou colocar aqui um aqui e outro aqui, né? Então, está aqui o canal 1 do osciloscópio. Agora já dá para a gente ver, né? Como é que é a forma de onda que eu estou entrando através do gerador. Qual é a forma de onda da corrente que está circulando. Basta eu habilitar a medida aqui. Então, vou ligar aqui o meu gerador, né? Ele vai estar gerando aí 105 Hz. A forma de onda é triangular, que eu ajustei. Vamos ver se está saindo triangular. Então, agora eu vou habilitar o canal 1 do osciloscópio. Está lá. A forma de onda que está saindo do osciloscópio é aquela lá, ó. Uma forma de onda triangular. Essa é a forma de onda da corrente. A corrente aumenta linearmente, depois decresce linearmente daquela maneira que está aqui.
Ok? Ótimo. Então agora vamos primeiro monitorar o campo magnético, para a gente ver se aquela relação de proporcionalidade ali funciona bem. Tá? Então vou pegar aqui a minha sonda Hall, vou conectar isso no canal 3 do osciloscópio, como está na minha figura. Então aqui, ó, sonda Hall no canal 3 do osciloscópio. Vou habilitar o canal 3 para medir. Apareceu lá o traço azul, agora não está medindo nada. E eu vou introduzir então a sonda Hall dentro do solenoide para medir o campo lá dentro. Tenho mais ou menos o centro aqui. Tá aí. Olha que bacana, né? A gente vê que é exatamente a mesma forma, né? E se eu até posso dar uma ampliada aqui. Deixa eu descer esse aqui, dar uma ampliada. Opa, subo esse aqui um pouquinho, dou uma ampliada também. Olha lá, vou colocar os dois. O zero de tensão está no centro aqui, tá? Então você vê que uma é realmente proporcional à outra. O azul é proporcional ao campo magnético, então é uma medida do campo magnético. E o amarelo é proporcional à tensão no resistor, então é uma medida da corrente. Então beleza, primeira equação lá, campo magnético proporcional à corrente, para qualquer tempo, qualquer instante de tempo, joia, né? Ok, então vamos voltar aqui para a situação inicial. E vamos agora para a parte mais legal, que é ver como é que é o campo na bobina de picape. Qual que é campo não, né? A força eletromotriz induzida. Eu vou colocar isso no canal 2 do osciloscópio aqui. Vou conectar nos dois terminais da bobina de picape, aqui, e vou introduzi-la dentro do solenoide. Ah não, deixa eu habilitar aqui primeiro a medida, né? Então tá aí verde, não tem nada aqui fora, né? Só ruído. Agora eu vou colocar lá dentro. Olha que legal. Então, quando você entra com uma corrente com perfil triangular daquele jeito, sai um perfil de onda quadrada, tipo essa verdinha aí, né? Vou até comparar melhor as duas. Deixa eu tirar o canal 3 aqui, tá? Vou ampliar essa aqui um pouquinho, essa aqui também. A gente pode colocar um aqui, as duas com centro coincidente. Olha lá que legal. Era isso que você esperava, né? Vamos ver. Primeiro vamos ver se é realmente proporcional à derivada, né? E aí é o motivo da gente ter escolhido a onda triangular, que é fácil de ver, né? Porque na onda triangular, a derivada aqui, ó, é constante. A derivada de uma reta é constante. E ela é positiva aqui e negativa nesse trecho. Depois fica positiva, negativa, né? E é isso que a gente está vendo lá. Quando está descendo, tá? Eu tenho uma constante positiva. Quando está subindo, eu tenho uma constante negativa, né? Então essa forma de onda quadrada aqui é exatamente o que a gente espera para a derivada dessa função. Mas mais ainda, né? Tem o sinal de menos. E se eu observar direitinho, eu vejo, ó, quando isso aqui tem a inclinação positiva, ou seja, a derivada positiva, a força eletromotriz induzida é constante e negativa. Quando isso aqui tem quando tem uma derivada negativa aqui, a força eletromotriz induzida é constante e positiva. Ou seja, é exatamente isso aqui, ó, proporcional à derivada e com sinal de menos, né? Então veja que a gente consegue monitorar, né, muito bem essa força eletromotriz induzida, tá? Vamos até colocar as três juntas aqui, só para ficar legal, quer ver? Eu vou voltar aqui e subir. Vamos deixar essa aqui lá em cima. Essa aqui eu deixo aqui mais ou menos no meio. E eu vou voltar ao canal 3, que é o campo magnético. Eu vou tirar um pouquinho aqui a bobina de picape, só para eu conseguir introduzir a sonda Hall. Quando eu introduzo aqui, ó, aí você tem lá, ó, corrente, campo magnético proporcional à corrente, mesma forma de onda,
força eletromotriz deduzida proporcional a menos a derivada da corrente e menos a derivada do campo magnético também, né? Como tem que ser. Tá? Muito legal, né? Eu acho esse experimento extremamente instrutivo, porque mostra exatamente, é uma demonstração experimental dessa fórmula. Então, é uma demonstração experimental da lei de Faraday-Lenz, né? E a gente vê que a física, de fato, funciona. Ok, então vamos para o sumário da aula de hoje. Nós falamos um pouquinho sobre as correntes de Foucault, as suas consequências e aplicações, falamos sobre várias aplicações da indução eletromagnética e discutimos um pouquinho sobre a detecção de sinais utilizando a indução eletromagnética. Essa é a bibliografia do nosso curso e espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima!